Olá, bem-vindo a mais uma aula do treinamento de atualização do site da Brasil Gráfica. E nessa aula você vai aprender como gerenciar as páginas do site, tá? Então nessa aula você vai aprender a editar as páginas do site. E como falei em aulas anteriores, a gente utiliza um construtor de páginas que facilita esse tipo de atualização, tá? Como vocês têm um site que é totalmente estático, então um site estático ele tem por característica poucas atualizações, mas a gente vai explicar como é que você faz para atualizar informações das páginas caso seja necessário, tá? Então aqui a página que eu vou seguir como exemplo na aula aqui para a gente atualizar vai ser a página história, tá? Lembrando que dentro da área administrativa existe uma página para cada página aqui, para cada link do menu, tá? E a gente vai atualizar essa página de história, tá? Aqui eu tenho duas formas de atualização, tá? Para atualizar texto, né, imagem aqui do corpo do site, a gente vai utilizar o construtor no front-end do site, ou seja, a gente vai fazer o login aqui na área aqui do site, tá? E vai fazer essas atualizações que é muito mais simples. Para trocar essa imagem aqui do fundo que a gente tem em cima de cada página, tá? Então, em cima de cada página a gente tem essa imagem aqui no topo. Para fazer a troca dessa imagem, a gente vai utilizar a atualização através da área administrativa do back-end, tá? E eu vou mostrar isso aí passo a passo para você entender, tá bom? Então vamos lá, a gente vai atualizar a página história. Então para atualizar essa página, o que eu vou fazer? Eu estou aqui na área administrativa logado já, com o mesmo usuário que a gente vem utilizando até agora, tá? O Brasil Gráfica. Eu vou clicar aqui em gerenciar páginas, e aí eu tenho duas formas de entrar. A página que eu quero mudar é a página sobre, que está linkada com o link de histórias, tá? História, tá bom? Então eu posso fazer o que? Eu posso vir aqui em sobre e clicar nesse botão aqui na frente, que é o Front-End Editor, que é editar o site através do front-end. Eu posso clicar nesse link e aí ele vai abrir uma nova aba e vai me redirecionar para uma página de login, tá? E aí logo de cara ele já vai dar uma mensagem dizendo que eu não tenho permissão, tá? Para autorização para visualizar esse recurso, porque eu não estou logado aqui no front-end, eu estou logado no back-end, são áreas diferentes, tá? Então o que eu preciso fazer agora? Logar aqui no back-end, tá? Então para logar no back-end eu vou utilizar o mesmo usuário, Brasil Gráfica, e a mesma senha que a gente vem utilizando, tá? Que você recebeu aí os dados de acesso, tá? Então você vai utilizar o mesmo e aí se você criou outros usuários para outras pessoas, cada um vai utilizar o seu usuário, tá? A primeira vez que você abrir o editor aqui no front-end pode ser que demore um pouco, tá? Porque ele vai carregar a ferramenta, essa estrutura do construtor, e aí aqui ele já carregou para mim, tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Quando eu estou nessa área de edição, quando eu passo o mouse em cima do site, veja que é totalmente visual, eu consigo visualizar o site aqui, tá? Todo o conteúdo do site. Sempre que eu passo o mouse em cima de algum elemento aqui, de algum bloco ou elemento, né, texto ou imagem, ele vai ficar com um contorno. Então aqui funciona assim, o contorno azul é da seção, é do bloco num todo, tá? Então esse bloco, por exemplo, de missão, contém o título missão, o texto sobre a missão e aqui na direita a imagem. Então, essa é uma seção, tá? E quando eu passo o mouse em cima dos elementos dentro dessa seção, como por exemplo título, missão, ele fica com uma borda verde. Então, quando eu clico aqui, ó, dentro desse elemento, ele vai ficar com o cursor do mouse piscando e isso indica que eu já posso editar. Então, se eu digitar aqui qualquer coisa, ó, tá? Ele já atualiza de forma automática, tá? Então, ele vai atualizar, opa, ele já atualiza aí de forma automática. E aí eu tenho duas formas de atualizar. Eu posso clicar em cima do elemento e atualizar utilizando aqui o bloco, né, as configurações desse elemento aqui na minha esquerda, tá? Então você vê que o mesmo texto que está aqui é o texto que aparece aqui. Eu posso fazer essa edição. A mesma coisa com o título, ó, ele já aparece aqui também, tá? Então eu poderia vir aqui nesse bloco da esquerda e digitar o novo texto que eu quero. E automaticamente ele já aparece aqui, tá? Lembrando que até o momento eu só estou atualizando aqui numa forma visual utilizando o consultor. Eu não salvei ainda, então a partir do momento que eu não salvei, o usuário que está visitando o meu site neste momento, ele não está vendo esse tipo de atualização que eu estou fazendo, tá? Ele só vai ver, só vai ficar visível para ele a partir do momento que eu clicar em salvar. Então aqui eu vou deixar como missão mesmo, tá? E aí para cada texto você vai ter esse recurso, tá? Então qualquer texto que eu clicar aqui, eu consigo atualizar, seja direto aqui nesse bloco do consultor ou utilizando aquele bloco ali da esquerda que é a minha configuração, que é esse bloco aqui, tá?
Com relação a imagens, como é que eu faço para substituir uma imagem? Ou atualizar uma imagem dentro desse corpo aqui, tá? Do corpo dessa página. Eu poderia, por exemplo, aqui, essa imagem aqui, do nossa história, quando eu clico em cima dela, ela vai aparecer aqui as configurações nesse bloco aqui da esquerda. Então aqui eu tenho um caminho da imagem completo. Eu vou salvar esse caminho aqui só por questão de segurança, tá? E vamos supor que eu quero trocar essa imagem. O que eu vou fazer? Primeiramente eu preciso saber o tamanho dessa imagem, qual que é o formato dela. A gente vê que ela tem um formato aí diferente das outras imagens, então eu preciso pegar o tamanho exato dela para que eu possa produzir uma imagem igual e o site mantenha aí o layout que a gente entregou. Então, para saber qual que é o tamanho dessa imagem, eu posso vir aqui, clicar com o botão direito do mouse, abrir em uma nova guia, ele vai abrir essa imagem aqui numa nova guia para mim, e aí passando o mouse aqui no título, ó, ele vai me dar o tamanho dessa imagem. Então ele vai me dar o tamanho que essa imagem tem, 321 por 470. E em todo o site você pode fazer isso, tá? Qualquer imagem que você clicar, abrir com o botão direito do mouse, né, abrir uma nova janela, uma nova aba, ele vai te dar o tamanho da imagem, tá bom? Então, se eu quisesse trocar essa imagem, o que eu faria? Clico no botão remover, ele some a imagem daqui, tá? Aqui vai aparecer a opção agora para eu escolher uma nova imagem. Eu poderia vir aqui, clicar para escolher uma nova imagem. Veja que essa estrutura aqui, ele abre aquela estrutura do gerenciador de mídias que eu te mostrei em aulas anteriores, tá? Então aqui eu tenho a parte do construtor, né? Essa pastinha imagens é a pastinha imagem do construtor, onde a partir do momento que eu clico em upload para subir uma imagem, ele vai criar a estrutura de páginas de forma automática, utilizando o ano, o mês e a data. Ou eu posso usar a minha própria organização, clicando aqui em Browser Folders, tá? Quando eu clico em Browser Folders, eu vou acessar a minha pasta, a minha estrutura, onde eu tenho lá a pastinha site e posteriormente eu poderia ter novas pastas que eu criei para mim, para que eu possa me organizar aqui dentro do site, tá? Então vou voltar aqui para a pasta imagens mesmo, tá? Que é a pasta do construtor e vou só escolher alguma imagem aleatória, tá? Então, por exemplo, para subir uma nova imagem, eu poderia clicar aqui em Upload Files, tá? E aí ele vai abrir aqui as pastas aqui do meu site, eu clicaria em uma imagem e clicaria em abrir. Ele vai carregar essa imagem aqui, vai ficar nessa disposição em bloquinhos aqui, basta eu clicar em cima da imagem e clicar em Insert. Automaticamente ele já atualiza aqui, lembrando que essa atualização é só para mim. A partir do momento que eu clico em salvar, é que essa atualização vai aparecer para o usuário final, tá? Então eu vou voltar aquela imagem de antes, só para a gente não ter nenhum problema. Então, beleza. Então aqui está a imagem de antes. Você viu que é simples fazer o upload e atualização de imagens aqui do conteúdo do site, tá? Eu escolhi essa página história, né, o sobre, porque ela tem um elemento diferente das outras páginas. Lembrando que tudo que eu estou mostrando para você aqui de atualizar texto e imagem vai servir para todas as outras páginas, tá? Porque todas as páginas seguem essa estrutura de texto e imagem. Então não precisa gravar uma aula para cada página, porque a ferramenta que você vai utilizar para atualizar é a mesma, os recursos são os mesmos, né? São texto, título, texto e imagem, tá? E aí você já sabe fazer isso utilizando o editor através do front-end de uma forma visual, tá? O que você vai fazer agora, o que eu vou mostrar agora é como você editar esse elemento de timeline, porque é um elemento que só tem por características aqui, por característica aqui nessa página do sobre, tá? Então, caso você queira atualizar essa parte de timeline, você vai clicar em cima dele. Veja que aqui é totalmente diferente, né? Quando eu clico, ele fica com essa borda verde em todo o elemento, porque ele pega o elemento como um todo, tá? E dentro desse elemento eu tenho ali o ano e o texto. Para atualizar o texto, é bem semelhante ao que a gente já vem fazendo, tá? Então, por exemplo, eu vou lá no final, aqui em 2022, se eu quisesse atualizar esse texto aqui de 2022, basta eu clicar em cima dele, tá? Ó. Ele vai ficar com uma borda preta, e aí eu poderia aqui já começar, ó, a editar, ó, tá vendo? Ó? Então eu poderia dar um espaço e começar a editar, escrever meu texto, copiar meu texto aqui. Lembrando, se você for copiar esse texto de algum lugar, colhe esse texto antes num bloco de notas para tirar a formatação e aí depois você cola aqui para que não venha com sujeira, nenhum código indevido para não quebrar o site, tá? Então eu poderia digitar um novo texto aqui, digitei, clique em salvar e está feita a atualização, tá? Diferente dos outros elementos, ele não mostra aqui o texto, tá vendo? Quando eu clico ele não vai abrir o texto aqui para mim, mas caso eu queira abrir esse texto, o que eu posso fazer? Aqui no ano de 2022, eu tenho todos os anos aqui, ó, os itens, tá? O último é 2022, eu posso clicar aqui na engrenagem e aí sim ele vai abrir a estrutura aqui para mim. Então ele tem o título, que é 2022, tem o texto, então poderia aqui, ó, digitar aqui dentro
desse texto e automaticamente ele aparecer aqui na direita para mim, tá bom? E feito. Atualizei aqui, eu vou clicar em aplicar. Vamos supor que você queira incluir um novo ano, ou né, um novo ano aqui, por exemplo, entre 2019 e 2020, ou incluir já 2023. Como que você faria? Aqui basta você duplicar o último aqui, tá? Então, o que eu poderia vir aqui, ó, utilizando esses dois quadradinhos, clicar em duplicar, ele duplicou, ficou 2022, 2022, clico na engrenagem para alterar, título, escolho 2023, desço aqui a barra de rolagem, na timeline date aqui, escolho o ano 2023. Então, agora ele ficou 2022, 2023, e aqui eu tenho todo o texto, poderia trocar aqui, tá? Novo ano, novas conquistas, tá? Então poderia deixar assim, tá bom? E é assim, e aí você vai clicar em aplicar e depois você vai clicar em salvar. Depois que salvar, você vai clicar em close e aí sim a atualização que você fez vai lá para o usuário final, tá? Então é assim que você vai atualizar essa página. Eu vou, para excluir, eu posso excluir e caso eu queira mover, por exemplo, incluir 2021 e colocar ele entre 2020 e 2022, eu poderia vir aqui, ó, engrenagem, 2021, vou na data aqui no final, coloco 2021, aplico, tá? E movo através dessa setinha. Quando eu passo o mouse em cima dessa setinha para cima e para baixo, ele vai ficar com o ponteiro do mouse no formato de cruz, e aí eu poderia mover isso para cá, ó. Na verdade, eu tenho que mover ele lá para baixo, ó. Cadê 2021? Aqui, ó. Pronto. Tá? E aí eu mover aqui, tá 2006 aqui lá embaixo, mas aí eu não vou salvar, vai arrumar. Então dá para você fazer isso, tá? Então eu vou apagar esse 2021. Na verdade, eu vou apagar e vou fechar sem salvar, tá? Então é assim que você vai atualizar. O que você pode fazer ainda aqui nessa página? Atualizar essa parte aqui do sustentabilidade, tá? Lembrando que essa última parte aqui é um módulo, que é o rodapé que eu já ensinei em aulas anteriores, tá? Então por aqui você não consegue atualizar essas informações, tá? Aqui eu posso atualizar essa parte de sustentabilidade. É o mesmo procedimento dos outros elementos. Como é título, texto e imagem, só que aqui a imagem está no fundo, eu vou mostrar como que você faz para atualizar essa imagem de fundo, tá? Então texto é só clicar em cima, o ponteiro do mouse começou a piscar, posso utilizar o bloco da esquerda para digitar o texto ou digitar diretamente aqui, tá? A mesma coisa para esse texto aqui. Com relação ao botão, para atualizar links de botões, né, texto dos botões, basta eu clicar em cima do botão, automaticamente as configurações aparecem aqui na esquerda, tá? Button text é o texto do meu botão, então poderia aqui, ó, colocar saiba mais teste, tá? Poderia também digitar aqui dentro, tá? Dá para fazer. E eu poderia também trocar o link desse botão. Então aqui ele tá, o botão link tá para a página de SG, mas eu poderia colocar um outro link. Então basta colar o link aqui e aí eu falo, eu configuro aqui como que eu quero que esse link se comporte. Se eu quero que ele abra na mesma janela ou ele abra numa nova janela, né? Na mesma janela ou numa nova. Lembrando que sempre quando você vai mandar o usuário para um link externo, é interessante que abra aí numa nova janela, tá? Então é assim que você vai fazer para atualizar texto e botão do link, tá? Link do botão. Como é que você faz para mudar essa imagem aqui de fundo? Então essa imagem ela tá no fundo do elemento, do bloco, né? Da seção. Então eu preciso editar as configurações da seção. Para editar as configurações da seção, é essa borda azul e é esse topo aqui azul, para mim. Então quando eu clico aqui, ó, na seção sustentabilidade e clico nessa ferramenta, ele traz para mim as configurações dessa seção. Eu vou clicar aqui em estilo, tá? Desça um pouco a barra de rolagem aqui e aí eu vou ver essa imagem. E aí segue o mesmo procedimento que eu ensinei da imagem lá do texto acima, né? Do corpo da página ali. Remove essa imagem, vai lá no gerenciador de mídias ou no images do próprio consultor, clique em upload files e aí você faz o upload da imagem que você deseja. Para isso, lembrando, é sempre interessante você clicar com o botão direito, abrir imagem em uma nova guia e aí ele vai te mostrar qual que é o tamanho dessa imagem. Então o tamanho dessa imagem, que é um banner que fica de fundo, ele precisa ter 1913 por 557. Assim você vai ter uma imagem que vai ficar adequada ao teu site em todos os dispositivos, tá bom? Então é isso. Fez as atualizações, vai clicar em salvar e depois close, tá? Vou clicar em close aqui para não alterar nada, tá? E vou clicar em sair. Quando eu clico em close e sair, ele vai me redirecionar
para página sem a opção de eu estar dentro do editor, tá? Do construtor, ó. Ele me mostra aqui a página sobre, tá? Ó, e eu não estou dentro do construtor, tá bom? Ó. Se eu quiser entrar novamente, como eu estou logado aqui na página, no front-end, basta eu clicar nesse botão aqui, ó, Edit Page, aí eu ia editar essa página novamente. Poderia vir aqui numa página, por exemplo, Mercado, e como eu estou logado já no front-end, eu poderia acessar a página que eu quero alterar e clicar em Edit Page, que ele iria atualizar essa página referente a mercado, tá? E aí, o que ficou faltando eu explicar? Como que você faz para atualizar essa imagem aqui de cima, tá? Então vou utilizar como exemplo essa página de mercado, tá? Antes eu vou clicar aqui em editar para editar essa página de mercado e eu vou te mostrar como que você atualiza esse texto aqui antes da imagem, tá? Então aqui a gente tem o nosso back-end, nosso gerenciador aqui, né? Nossa área administrativa. Ele está carregando a página mercado, lembrando que ele está carregando todas as configurações dessa página, então ele trouxe aqui para minha página mercado. Eu clico aqui, eu tenho esse texto que eu posso atualizar aqui no título ou por aqui, tá? Então eu consigo fazer a atualização desse texto da forma que eu já mostrei. Aqui, para mudar essa imagem de fundo, é o mesmo conceito, né? A mesma lógica do banner lá de sustentabilidade. Ela é uma imagem que está de fundo. Porém, como ela está no topo, junto aqui com o menu, a gente tem esse header aqui por cima dessa imagem, né? Ele está sobrepondo essa imagem. Eu não consigo clicar para configurar ela aqui, ó, pelo front-end, tá vendo? Se eu clico com direito, ele não me dá a opção de clicar porque o logo está em cima. Nesse caso específico, como é que eu vou fazer? Para todas as páginas que você queira atualizar essa imagem aqui de cima, o que a gente vai fazer? Primeiro, você pode clicar com o botão aqui. Deixa eu voltar. O que você vai poder fazer aqui? Para poder atualizar essa imagem aqui de cima, o que você vai fazer? Vai vir aqui no construtor, na parte administrativa, tá? Vai na página que você quer mudar, então a gente está na página mercado. Vou clicar aqui em mercado e vou abrir o construtor agora não no front-end, não numa parte visual. Vou abrir na parte de desenvolvimento mesmo, tá? Então, quer ver, ó? Eu preciso aqui, deixa eu ver. Deixa eu acessar novamente, que eu acho que ele matou a minha sessão, tá? Então vou voltar aqui. Olha lá, ele matou a sessão do back-end. Então vou logar novamente com o usuário Brasil Gráfica, tá? Quando acontecer isso, você já sabe que é porque ele matou a nossa sessão, então a gente tem que logar de novo, tá? Vou logar de novo aqui na parte administrativa, vou clicar em gerenciar páginas e vou na página de mercado. Vou clicar em mercado. E aí ele vai mostrar aqui para mim a estrutura da página de mercado com a visão de desenvolvedor, tá? Utilizando aqui blocos, e aí eu não tenho mais aquela parte visual. Veja que é uma parte de blocos. Mas para atualizar esse topo aqui, a gente precisa fazer isso, tá? Então o que você vai fazer? Ela é a primeira seção, ó, é a seção de slide. Veja que eu tenho o texto aqui, ó, que é esse texto, que eu posso editar ele de uma forma visual utilizando o front-end, tá? Mas para trocar a imagem eu preciso acessar esse bloco. Para acessar as configurações desse bloco de slide, basta eu vir aqui, ó, slide, tá marcando slide, é o primeiro bloco, tá? Vou vir aqui na engrenagem, clico em estilo e desço um pouco a barra de rolagem, ele já vai mostrar para mim essa imagem, tá? Lembrando, clico com o botão direito, abrir a imagem de uma nova aba, para que eu possa pegar o tamanho específico dessa imagem, como que ela foi desenvolvida, tá? Veja que é uma imagem que ela tem um corte aqui diferenciado das outras, tá? E eu preciso produzir uma imagem com o mesmo formato para que ela tenha esse efeito aqui, ó, tá? Desse corte. Então é assim que funciona. E aí o tamanho da imagem, para saber, passa o mouse em cima, 1080 por 677, tá? E aí é uma imagem no formato aí .png, tá? E aí você produz essa imagem no mesmo tamanho, né? Seguindo aí o mesmo corte. E aí você consegue substituir. Para substituir aqui, é o mesmo esquema, tá? Vou copiar aqui só por segurança. Clico em remover. Vou clicar no botão para escolher uma imagem. Aqui ele abre o Images, né? Igual eu mostrei lá no front-end. Posso vir em Browser Folders para pegar aquela minha estrutura mais organizada. Ou posso subir a imagem aqui em Image mesmo, que ele vai criar a própria estrutura. Clico em Upload Files.
Seleciono a imagem no meu computador, clico em abrir, ela vai ficar disponível aqui para mim. Seleciono Insert, e aí já muda a imagem, tá? Vou voltar aquela outro caminho de imagem, e aí eu vou clicar aqui nesse quadradinho para salvar. Atualizou a imagem, salvar e fechar, e aí a alteração foi efetuada, tá? Então, recapitulando, sempre que você for atualizar texto e imagem do corpo da página, utilize a opção do front-end, que é uma forma visual, é muito mais fácil atualizar. Quando você for atualizar somente essa imagem aqui do topo, essa imagem do slide de cada página, prefira fazer esse tipo de atualização utilizando o back-end logo aqui no primeiro bloco, clicando na engrenagem, tá? Vai ser muito mais fácil você fazer isso, tá bom? Então agora eu vou fechar sem salvar, para não causar nenhum erro aqui. E é isso. Então é assim que você vai fazer para atualizar essas páginas, tá? Então esse procedimento você vai executar para todas as páginas, tá? Segue o mesmo padrão as páginas. E aí, na próxima aula, eu vou mostrar algo em particular, que é a página de prêmios, a página de qualidade, tá? Eu vou mostrar para você como que você pode editar os certificados aqui, tá? Como que você faz para atualizar esses certificados, para subir um novo certificado nesse botão aqui, ou cadastrar novos botões aqui que vai linkar um PDF de um determinado certificado, tá? Então é isso que a gente vai aprender na próxima aula. Eu acho interessante ter esse conhecimento para que você tenha autonomia para atualizar essa parte do site, tá bom? Eu ainda vou manter logado aqui, porque a gente vai fazer essa atualização, tá? E aí na próxima aula eu também explico como que você pode sair dessa sessão, tá? Deslogar aqui para que não fique logado no front-end, tá bom? Lembrando que quem estiver acessando o seu site sem usuário nenhum, ele não vai estar vendo esse botão aqui de Edit Page. Somente você que fez o login aqui na home do site no front-end, tá bom? Então até a próxima aula, um grande abraço e até mais.